Shalom, Haverim, tudo bem? Então, eu decidi fazer esse vídeo para ajudar a esclarecer um pouco mais sobre a questão do Mashiach e Yeshua. Ele é o Eterno, ele não é o Eterno. Eu sei que aqui no grupo nós já fizemos outros vídeos assim, mas eu noto que é um tema recorrente, está sempre voltando esse tema. Então eu acho importante a gente pontuar, né, sobre o que temos aprendido. Bom, em primeiro momento, a gente tem que ter em mente que o Eterno, ele é o não criado. Uma coisa é o não criado, o sempre existente, e a outra coisa é a criação do Eterno. Criador não é criatura. A gente tem que estabelecer essa regrinha básica para poder entender e pensar como judeu desde o início do judaísmo, lá no primeiro século, né? Todos eles, e mais, vou até atrás, né? Desde os tempos de Moshe, desde Abraão Avino, todos criam que o Eterno é um, indivisível, não se mistura com nada. Mas e o Mashiach? Ele é só mais uma criatura do Eterno? Não, de forma nenhuma. O Mashiach, ele é um Memra, ele é a palavra do Eterno. Ele está todos os mundos, né, que a gente estuda na Kabbalah, na sabedoria judaica, né, o mundo de Atzilut, o mundo de Beriah, o mundo de Yetzirah e o mundo de Asiá, todos esses mundos, todos os universos, sejam eles físicos, sejam eles sublimes, porém ainda espirituais, tudo isso veio à existência através da palavra, através do Messias, certo? Então, da mesma forma, para a gente também, mas e a palavra é Deus? Vamos entender isso de uma forma simples. O Eterno fez a nós, homens, a sua imagem e semelhança. Então, existe aqui uma pessoa e existe a minha palavra. A minha palavra sou eu? Não, de forma nenhuma. Você não consegue apertar a mão da minha palavra, você não consegue levar minha palavra para um lugar enquanto eu fico em outro lugar. Né? Sabe, é esse o ponto. As pessoas misturam o Criador com a criatura, certo? A palavra, ela procede de Hashem, ela emana de Hashem, ela não é uma criatura de Hashem, mas também não é o próprio Eterno. O Eterno é separado disso tudo. Tanto é que o Eterno fez questão de colocar o primeiro e maior mandamento de todos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Aí o pessoal vem com aquele papo de, não, mas é uma unidade composta, que veja bem, é um que são três e três que são um. Gente, se o Eterno quisesse dizer que eram 3, que eram 10, que eram 20, ele teria dito. Ele falou se é um, é porque é um. Porque ele não pertence ao mundo existente. Ele está fora da existência. E exatamente por isso, ele fez do Mashiach, que é a sua palavra, por que essa palavra é importante? Porque através dessa palavra, o Eterno cria todas as coisas. Como assim? É como se fosse um código de computador, né? Um programador, no caso, seria o próprio Eterno. O código de programação seria aquela palavra, o Mashiach. E o software que foi desenvolvido, esse é toda a criação. Percebe? Então, a criação não é a palavra e a criação também não é o Eterno. Da mesma forma, o Eterno também não é a palavra e da mesma forma, o Eterno também não é a sua própria criação. Mas a palavra é o canal, é o mediador entre o programador e o software. É aquilo que traz a existência. Nós temos um exemplo biológico em nós, o nosso DNA, que é a nossa molécula com todas as instruções de tudo que tem que ser construído no nosso corpo. Nossos membros, nosso recordo do cabelo, cada uma das proteínas que nós temos dentro do corpo, cada organela, cada célula, cada uma na sua função, no seu lugar, tudo isso, a instrução para isso está numa
palavra química chamada DNA. Certo? E a partir desse DNA, todo aquele corpo vem à existência. A palavra, então, é aquilo que ordena a criação a tal ponto de fazê-la existir. É o que cria, através da palavra, as pecinhas e também monta as pecinhas para que tudo seja vivo. Percebe? Então, a gente tem que ter um conceito muito em mente, que o eterno, ele é o incriado, ele é o Ein Sof, ele é o eterno. Ele não passa para o mundo existente. Como diria, né, Shlomo, Salomão, né, habitaria o eterno na terra, porque nem o céu, nem os céus dos céus poderiam contê-lo. Então, Deus, o próprio eterno, ele não é a sua criação, porém, ele tabernacula, ele vem morar, ele vem nos visitar, falar conosco através dos canais a quem ele escolhe. No Êxodo, Shemot 7:1, o Eterno fala para Moshe: você será Deus sobre Faraó, Elohim, sobre Faraó, e Arão será o teu profeta. Nota bem, é o próprio Eterno dizendo. Então Moisés é parte da Trindade também, porque Deus disse que ele seria Deus? Não, gente. Moisés é uma criatura. Mas o que é um Elohim? Ele é alguém que tem um vínculo tão profundo com o Eterno que o Eterno fala através dos seus lábios. O Espírito do Eterno. E Yeshua é muito superior a Moshe, porque Yeshua não é desta criação, não é do mundo de Asiá, não é do mundo nosso, físico, material. Ele vem de cima. Ele mesmo disse, eu sou de cima, vós de baixo. E exatamente por ter uma outra configuração, por não ter sido criado, porque ele está acima do mundo de Beriá, e tudo que é criação vem do mundo de Beriá, e Yeshua por ter procedido de dentro do Pai, como a sua palavra, ele então, mais do que ninguém, teria capacidade de receber sobre si o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, certo? E esse Espírito, o que é? Uma terceira pessoa? Não. Lá em Joel fala que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, os idosos terão sonhos e por aí vai. Né? Mas o que importa é que o Eterno disse que ia derramar do seu Espírito. Esse derramar é o que a gente conhece como ungir. E a palavra unção, ungir, em hebraico é Mashiach, Messias. No grego é Christos. Então é por isso que Yeshua é o Messias, porque ele é o ungido. Ele, por ser dessa configuração superior, ele não tem pecado em si mesmo. Ele não tem nada que seja um obstáculo à santidade do Eterno habitando nele. Então, por isso que no Mashiach habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso faz dele Deus? Não, ele não é Deus. Ele é um canal. Assim, mas o Espírito do Eterno habita nele plenamente. De tal forma que quando o Mashiach, que também é um Elohim, ele quase foi apedrejado por esse motivo, pelos Yahudim. Né? Por que ele quase foi apedrejado? É como está nas Bíblias cristãs, porque você faz a você mesmo como Deus. Não está escrito Deus ali. A palavra é Elohim, a mesma que foi usada para Moisés. Moisés também foi chamado de um Elohim. E o que é um Elohim? Ele é superior a um profeta. Né? Um profeta, Deus chama o profeta fala com Deus, certo? Deus fala com o profeta, aliás, e o profeta vai lá para o povo e conta, olha gente, o Eterno falou isso, isso, isso e aquilo, certo? Isso é um profeta. Um Elohim é diferente. O Eterno se manifesta diretamente através da sua palavra. Por isso é que por isso que o Mashiach Yeshua, ele foi ungido com o Espírito do Eterno, e por ser ungido com esse Espírito do Eterno é que faz toda a obra através de Yeshua. Yeshua é o seu canal. Portanto, para nós há um só Deus, um só, gente, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Yeshua HaMashiach, homem. Mediador, essa palavra em latim,
é médium. E isso nos dá uma ideia de um fenômeno que acontece na raça humana, que todos conhecemos. Não estamos aqui julgando se isso é certo ou se é errado, se não é esse o mérito. Mas o que estamos falando é que o fenômeno de mediunidade é um fato na história da humanidade. Que um espírito é derramado sobre uma pessoa, essa pessoa se torna então um canal, e aquele espírito fala aquelas outras pessoas. Não estou julgando aqui se é um demônio, se é isso, se é aquilo, não é esse o papo. Eu estou falando do fenômeno, certo? O espírito fala através da boca daquela pessoa. Então, quando as pessoas, ouvem, elas falam, olha, o espírito tal falou. Não foi o Joãozinho que era o mediador. E esse mediador, que é o Joãozinho, ele não era aquele próprio espírito, mas o espírito estava ungido, derramado sobre ele. Percebem, gente? É por isso que várias passagens é isso que causa confusão no pessoal da Trindade. Porque vem, por exemplo, Tomé. Tomé falou o seguinte, quando tocou nas feridas de Yeshua: meu Senhor e meu Deus. O que Tomé estava fazendo ali? Ah, tá vendo? Ele chamou Yeshua de meu Senhor e meu Deus, então Yeshua é o Eterno. Gente, essa é lógica grega, é trinitariana. Entendeu? Por quê? O que está acontecendo ali é muito simples. Durante 3 anos de caminhada, junto no ministério de Yeshua, Tomé tinha noção de que ele era um rabino muito sábio, um outro judeu de carne e osso igualzinho a ele. Tudo normal, igual a ele. Era só um grande professor de justiça, que conhecia muito as coisas do Eterno. Mas quando Yeshua morre, ressuscita e Tomé toca, e ouve Yeshua falando com ele, ele entende que Yeshua está sendo o médium, o mediador, o canal entre o Eterno e ele. E aí ele se toca que quem está falando com ele é o próprio Eterno. O Espírito do próprio Eterno falando com Tomé através de Yeshua. Aí o susto de Tomé, e ele fala: meu Senhor e meu Deus. Outra situação semelhante foi com Filipe. Filipe chegou: Senhor, falando para Yeshua, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Yeshua vira para ele e fala: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você ainda não entendeu? Quem vê a mim vê o Pai. Aí vem o pessoal da Trindade, tá vendo? Ó? Yeshua é o Eterno. Não, gente, ele é o canal. O mesmo fenômeno acontece aqui. O Espírito do Eterno ungido sobre aquele que foi chamado de o ungido, ou Machia, o Espírito do Eterno ungido sobre ele de forma plena, certo? Usando aquele que é a palavra que veio antes de todas as coisas e através de quem todas as coisas foram criadas pelo Eterno, esse mesmo Machia está sendo usado como o mediador entre Deus e os homens. Então, quem está falando com Filipe ali? O Espírito do Eterno, o próprio Eterno, através de Yeshua. E quem confirma isso? O próprio Yeshua. Ele fala: o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Certo? Então é isso que a gente tem que tentar entender, gente. Que o Mashiach Yeshua é o canal, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele não é o próprio Eterno, mas o próprio Eterno usa o Mashiach como um canal para que ele, o Eterno, se manifeste aos homens diretamente e não mais de forma indireta como era com os profetas. Esse conceito de substância, não, porque é a substância do Pai, é do Filho, eles são isso, são aquilo, os três são da mesma substância, mas não se misturam. Gente, isso é... Sabe de onde que vem esse conceito? Dos gnósticos. Gnósticos são exatamente aqueles gnósticos que o Rabino Shaul combatia na Brit Hadashah. Sabe aqueles gnósticos? Esse conceito é chamado em grego de ousis e homoousis, certo? Substância. Então isso é uma crença estranha à doutrina judaica ensinada pelo Mashiach. O próprio Mashiach deixa claro várias vezes, quando o jovem rico pergunta para ele: bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? E Yeshua responde o quê? Por que você me chama de bom? Somente há um que é bom, que é o eterno. E Yeshua ali ele poderia ter falado assim: ah, não, eu sou o eterno. Não, Yeshua ali está sendo muito claro com ele. Você está me chamando de bom por quê? Só tem um que é bom e é o eterno.
E várias vezes ele confirma, Yeshua, qual é o segredo da vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente, como o único Deus verdadeiro, e ao Messias, Yeshua, a quem tu enviaste. Então o segredo da vida eterna é essa, é reconhecer a unidade do Eterno. E reconhecer que o Eterno mandou um canal, que é ele, o Mashiach Yeshua, através de quem o Eterno fala diretamente ao povo, aos homens. É a forma do Eterno estar na Terra. Sem que, se o Eterno viesse com toda a sua glória e seu esplendor para a Terra, isso aqui ia virar fumaça. Ia tudo pegar fogo diante da santidade do próprio Hashem. Então ele precisa de um mediador. Da mesma forma, uma lâmpada elétrica. Por que nós vemos aquele filamento incandescente daquelas lâmpadas com filamentos de tungstênio? Quem está passando ali por aquele fio é a eletricidade. Você não vê a eletricidade, mas ela se torna visível através da luz que ela emite. E não por acaso também, né, lógico que era um outro contexto, mas Apocalipse fala que o Eterno reinará sobre toda a terra e que o Cordeiro será a sua lâmpada. É o Cordeiro que torna manifesta a glória de Deus nesse mundo existente. Porque o Eterno não é dessa criação, ele está acima. E tem milhares e milhares de passagens. Mas, no geral, todas as passagens que falam, né, foi citado aqui algumas passagens, né, de que, por exemplo, né, que o Eterno, naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e ali aí fala também, e que o Monte das Oliveiras se partirá em dois, profecia de Zacarias 14, né, e que Yeshua também veio e pisou no Monte das Oliveiras, então Yeshua é o Eterno. Fazem um malabarismo. Gente, não, é o mesmo fenômeno que aconteceu com Filipe, que aconteceu com Tomé. O Eterno está na Terra através do Messias. Mas o Messias não é o próprio Eterno, ele é o canal, é o mediador entre Deus e os homens. Percebe a diferença? É como se eu falasse assim, olha, eu vou falar com a minha mãe através desse telefone. Oi mãe, tudo bem? Como é que a senhora está? Tudo em paz? Então, vamos fazer aqui uma pergunta. Quem falou com minha mãe? Eu. Então podemos afirmar que o aparelho de telefone também sou eu? Não. Ele é o mediador. Ele é o caminho do meio, ele é o canal. Então, o aparelho de telefone não é uma extensão do meu corpo. O aparelho de telefone é o canal que viabiliza com que eu consiga falar com a minha mãe. Percebe? É tão simples, por um lado, mas tão complexo, porque as pessoas elas olham o Eterno e com verdade. Quem está falando através dela, do próprio Mashiach, é o Espírito do Eterno, é o Eterno. E não uma terceira pessoa do Espírito Santo, nada disso. É o Espírito do próprio Eterno falando através dele. Certo? Mas isso não significa que Yeshua é da mesma substância que o Pai, e aí os dois são um. Gente, isso é furado até na própria doutrina da Trindade, né, que dizem que os três são co-iguais, e os três são todo-poderosos. Peraí, ali está um sempre subordinado ao outro. E Yeshua nunca deu ordem para o Eterno descer e nem para o Ruach HaKodesh. Então os três já não são co-iguais, não são onipotentes. E Yeshua não sabe o dia que ele volta, por exemplo, só o Pai. Não é verdade? Não são oniscientes, aliás. Né? Então, também não são onipotentes, o próprio Yeshua falou. O Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, a não ser aquilo que viu o Pai fazendo. Se ele não pode fazer, ele não tem onipotência. Tão simples. E, para mim, a passagem que mais mostrou com clareza, porque alguns poderiam até objetar, dizendo, Yeshua diz que o Pai é maior que eu, e essas coisas todas, porque ele estava aqui em estado de kenosis, de esvaziamento. Então ele se fez um pouco menor do que os anjos, esteve aqui em carne, por isso é que ele disse essas coisas, que o Pai era maior que ele. Certo? Interessante. Mas e quando Yeshua está ressuscitado? Quando Yeshua está ressuscitado, era de se esperar que ele voltasse ao seu estado trinitariano original. Não é verdade? Ele já saiu da terra, foi assunto aos céus, levantado até os céus,
chegando lá nos céus, ele brilhou com o esplendor de 7 sóis, parecia uma menorá incandescente, com aquela luz, aquele esplendor todo. Ou seja, ele já estava na sua forma divina original, não é verdade? Ali, Yeshua, ressuscitado, fala em Apocalipse 3,12. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E o seu nome não tirarei, não sei o que lá, e ele repete meu Deus 4 vezes nesse versículo. Então Yeshua, mesmo ressuscitado, mesmo livre da fraqueza da carne, serve a um Deus. Por isso que ele mesmo fala, eu ainda não subi, né, mas vou para o meu Pai e seu Pai, para o meu Deus e teu Deus. E Yeshua sempre disse que o Deus dele é o eterno. É por isso que ele foi feito o nosso sumo sacerdote eternamente. O que é um sumo sacerdote? É aquele que vai oferecer sacrifícios e expiações em prol do seu povo, diante do Deus a quem ele serve. Então o próprio Mashiach sempre estará sujeito ao eterno. Percebe, gente? Então, é muito importante que vocês entendam todas essas passagens que parecem mostrar que Yeshua, né, Yeshua foi crucificado e ali era o Eterno que estava sendo crucificado. Então, porque está escrito em Zacarias 12 que eles orarão para mim a quem transpassaram, já começam com um versículo torto, né? Ali é uma tendenciosidade, porque o versículo correto fala, quando você pode ver na Bíblia, Mechon Mamre, uma das melhores Bíblias de Israel, né? Que está escrito, né? E olharão para mim por causa daquele a quem eles transpassaram, e prantearão por ele, como quem pranteia pelo seu filho unigênito. Então, nota, olharão para mim, uma pessoa, por causa daquele a quem eles transpassaram. Duas pessoas. Não é como dizem por aí, olharão para mim a quem transpassaram. O Eterno não está sendo transpassado, o Eterno não faz parte dessa criação. Ele está fora do mundo existente. O seu canal, o seu mediador, sim, estava sendo crucificado. Percebe, gente? Então é muito importante a gente desenvolver esse entendimento e ter olhos abertos para enxergar que todas essas passagens que parecem mostrar que Yeshua é o próprio Eterno, o que está acontecendo ali de fato é que o próprio Eterno está se manifestando ao mundo através de Yeshua. E muitas vezes quem fala com os homens e com as pessoas ali naquele contexto é o Espírito do Eterno através do médium, mediador, Yeshua HaMashiach. Certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, que possa fazer a todos refletir, né, e compreender para sair dessa mistura greco-romana, né, desse conceito de usis e homo-usis, de substâncias, os três têm a mesma substâncias. Não existe isso na cultura judaica. Esse conceito é gnóstico. Podem pesquisar. Como é que o conceito de homo-usis se escreve homo-ousis. Pode procurar. Conceito de substância, né? Isso vem dos gnósticos. Não é ensino judaico. Ok, gente? Então, firmeza. Lembrem-se do Shema. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Se ele quisesse dizer que ele era 3 ou 3 formas ou 3 manifestações, ele teria dito. Mas ele deixou bem claro. E mandou repetir. Porque quando a gente repete uma coisa, a gente sabe que aquela coisa é muito clara. Então, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, indivisível, fora dessa criação. O Criador não é criatura. Lembrem-se disso e entendam o que está acontecendo em todas essas manifestações que as pessoas veem o Eterno através do Mashiach. Né? Na verdade, é o Espírito do Eterno que foi ungido sobre o Mashiach é quem está fazendo a obra. Lembrem-se que a melhor forma de você saber quem é alguém é o que a pessoa diz de si mesma. E Yeshua diz com todas as letras, eu não sou o Eterno. Até quando Hassatan vai tentar ir no deserto, o que ele fala? Hassatan, vai embora. Porque está escrito, ao Eterno teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Então até o próprio Mashiach disse que o segredo todo é você adorar o Eterno.
Outra, só para fechar aqui, é aquela passagem, né? De quem é aquele que o Eterno busca. E Yeshua, né, ele entra, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se ele fosse o próprio Eterno, ele fala assim, não, quando você entrar no seu quarto, entra lá e ora em silêncio, porque eu busco aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Não. Yeshua sempre apontou para o Eterno. Só o Eterno é Deus. E Yeshua é o mediador entre Deus e os homens. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.